Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser comunicado, alertado de cada vídeo novo que vai chegar aqui para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilha essa mensagem, gente, para que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos através desse canal, em nome de Jesus. Então, vamos abrir a Bíblia nesse momento, no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28, depois a gente vai ler, né, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tá bom? Então vamos primeiramente à carta de Romanos, capítulo 1, versículo 28, que diz assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam que fazem as mesmas coisas que eles fazem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Olha só, palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre competitividade. Deus tem falado muito ao meu coração através dessa reflexão. E por que a competitividade ela pode ser considerada algo maligno, algo não aprovado por Deus? Porque a competitividade faz com que as pessoas acreditem que existe apenas um vencedor. E todas as outras pessoas são consideradas pessoas derrotadas. No mundo de hoje, nós sabemos que há espaço apenas para um vencedor. E todas as outras pessoas são consideradas pessoas derrotadas. E se você prestar atenção, as pessoas que se enquadram nessa parte de competitividade são pessoas que são capazes de fazer o mal para obter aquilo que ela almeja. Todas as pessoas que competem umas com as outras, elas têm mau pensamento. E esses maus pensamentos fazem com que as pessoas não se coloquem uma no lugar das outras. Faz com que as pessoas não se importem umas com as outras. Faz com que as pessoas não tenham compaixão do seu próximo. Faz com que as pessoas caluniem, falem mal do seu próximo. Faz com que as pessoas vivam em guerra uns com os outros. E essa competitividade está em todos os lugares, irmão. A competitividade pode estar dentro da nossa casa, entre marido e mulher, onde um e outro estão competindo para ver quem é mais forte que o outro. Dentro de uma discussão, estão tentando muitas vezes derrotar um ao outro como se um fosse inimigo do outro. Como se cada um tivesse, se falar algo, se magoasse mais. Vamos ver aqui, quem se magoa mais que o outro. Quem fala a maior verdade um para o outro. Às vezes pode haver competição entre irmãos, né? Entre filhos. A competição também pode estar dentro da igreja, onde pessoas estão tentando assumir cargos, onde elas possam estar em cargos que elas sejam notadas e os outros não. Às vezes a competitividade pode estar dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade, onde uns estão tentando puxar o tapete do outro para ocupar uma posição social mais importante do que de outras pessoas. E por isso, irmão, a competitividade ela é algo diabólica.
ela não é algo que vem da parte de Deus. Porque a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que também é inimigo de Deus. Porque ele, a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, se a gente leu, que no fim dos tempos, muitas pessoas terão sua vida preenchidas por espíritos enganadores, se enganarão a muitos e se ensinarão coisas do demônio, coisas diabólicas, que farão com que as pessoas façam ou tomem atitudes completamente distorcidas, completamente impensadas. Você percebe que no mundo de hoje, por conta da competitividade, um mata os outros por motivos tão banais. A gente sabe que no mundo de hoje a competitividade ela traz uma falsa sensação maravilhosa para você, uma maravilhosa e falsa sensação de como é bom você derrotar o outro, de como é bom você ver o outro lá no chão chorando porque foi derrotado, e faz com que as pessoas não queiram se importar um com o outro, faz com que as pessoas não se sintam felizes com a felicidade do outro, faz com que as pessoas puxem o tapete dos outros. E é triste. Eu mesma falo por experiência própria. Eu não gosto de estar em lugares competitivos. E a gente sabe que cada parte dessa identidade a gente nota essa competitividade. Porque, às vezes, irmão, você pode estar desenvolvendo algo se hoje você desenvolve com excelência. Se hoje você desenvolve de olhos fechados, sem nenhuma dificuldade. Mas você precisa se lembrar que um dia você precisou começar. Um dia você começou do zero, um dia você não tinha habilidade nenhuma para desenvolver o que você está desenvolvendo hoje com excelência. Se um dia você não tinha nem um décimo da capacidade que você tem hoje para desenvolver determinada função, determinada missão. E muitas pessoas hoje em dia, elas se esquecem da onde elas vieram, da dificuldade que elas passaram para chegar onde elas estão hoje. E por elas se esquecerem, elas desprezam o início dos outros. Elas desprezam os começos das outras pessoas. E começam a falar mal daquelas pessoas. Eles percebem isso até mesmo dentro da igreja, dentro do local de trabalho. Pessoas que estão desenvolvendo pela primeira vez determinada função, determinada missão, só porque está apresentando dificuldade para desenvolver determinada coisa. Você começa a abrir sua boca para falar mal daquela pessoa. Nossa, fulano de tal é péssimo em desenvolver essa missão. Mas você também não se lembra, né? Se um dia você precisou começar, se um dia você apresentou as mesmas dificuldades. Talvez você não apresentou dificuldades extremas, como aquela outra pessoa está desenvolvendo agora. Mas nós precisamos respeitar o tempo um do outro. Respeitar as diferenças um do outro. Porque quando a gente consegue respeitar, as pessoas se sentem acolhidas, mas a preocupação das pessoas competitivas não é que as outras pessoas que estão desenvolvendo a mesma coisa com elas se sintam acolhidas. Muito pelo contrário, a sua preocupação é o tempo inteiro em derrotar aquela pessoa, em ferir aquela pessoa, em rebaixar aquela pessoa, para que aquela pessoa não seja no mesmo nível dela. E ela tenha que tentar se superar cada vez mais. Olha só a que ponto as pessoas são capazes de chegar, só para poder defender o seu ego, só para estar fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. E por elas não estarem preocupadas e nem quererem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, elas foram entregues aos maus pensamentos. Elas vivem, pensam, dormem, comem, pensando em fazer o mal ao próximo, pensando em qual será a próxima tática que ela vai desenvolver para
puxar o tapete de próximo. Olha só, gente. Isso não é vida. Isso não é vida. Se você desenvolve algo com excelência, cuidado para se você um dia você não venha cair. Você pode ter sido difícil para você chegar onde você está agora, mas também eu vou lhe dizer a mesma coisa, é muito fácil para você cair. Se um dia você começou com humildade, muitas vezes você pode terminar com arrogância. Você muitas vezes, a pessoa que está vivendo dentro da competitividade de alguma coisa, quando ela está no início, ela foca naquelas pessoas que já estão acima delas e vê se elas muitas vezes são desprezadas por essas pessoas que estão à frente delas, e elas só imaginam em chegar logo naquele lugar alto, para poder fazer a mesma coisa com os outros, para poder humilhar os outros também, assim como ela está sendo humilhada. Irmãos, é preciso que a gente lembre que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados para competir com os outros, para considerar uns aos outros como os nossos inimigos. Nós fomos criados para viver a verdadeira palavra do Senhor, viver a bondade, a vida eterna, viver a vida que Deus preparou para cada um de nós. Nós não fomos chamados para sermos competitivos uns com os outros, mas por a gente se esquecer dos verdadeiros princípios que Deus nos ensinou. A gente faz isso e ainda aprova quem faz a mesma coisa que a gente faz. A gente vive difamando uns aos outros, mentindo, caluniando uns aos outros só para poder alcançar aquele lugar que você tanto almejou. Que nós possamos parar para prestar atenção se é isso mesmo que a gente quer para a nossa vida. Essa palavra Deus tem falado muito ao meu coração, porque é preciso se lembrar da onde eu vim. É preciso eu me lembrar que assim como eu tive dificuldade um dia, eu preciso lembrar que o meu próximo, se ele tem dificuldade, eu preciso apoiá-lo. Eu preciso estender a mão, eu preciso me colocar no lugar dele, nos compadecendo dele, para que ele possa um dia chegar à excelência que você também chegou hoje. Eu creio que Deus tem muito a falar ao teu coração através dessa mensagem. E só quem será capaz de entender serão aqueles que têm ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para dizer. Porque é preciso, irmãos, ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento àquilo que Deus deseja falar nos nossos corações. Pois se a gente não estiver atento, a gente vai desprezar essas pequenas lições que Deus tem para nos ensinar. Certas coisas da nossa vida vão passar por nós despercebidas e a gente não vai aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. E tudo isso Deus tem me ensinado nessa tarde de hoje. E é um prazer imenso estar compartilhando essa palavra com cada um de vocês. Peço que curtam, comentem essa palavra, compartilhem com outras pessoas que precisam. Em nome de Jesus. Até a próxima.